Eu gostaria de dizer, em poucas palavras, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo eleito segundo a presciência, a vontade plena de Deus, chamados para anunciar o Evangelho. Essa tarefa linda, maravilhosa que Deus instituiu para o seu povo. E a partir desse povo chamado igreja, nós temos a incumbência de levar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho me foi imputado em conta de obrigação. E ai de mim se isto eu não fizer. Nós precisamos entender que nós temos uma grande tarefa. E essa tarefa está no coração de Deus, para o nosso coração, como a oportunidade de anunciar as boas novas. E quando a gente fala das boas novas, nós estamos falando do Evangelho, estamos falando da boa notícia, nós estamos falando da palavra transformadora que Deus tem para todas as pessoas, principalmente para aquelas que onde elas estão, nós somos canais de bênção, somos o atalaia, somos o veículo, somos a oportunidade de entregar essa mensagem transformadora, essa mensagem de salvação. E Jesus, ele tinha como propósito maior, primeiro, levar a compreensão dos seus discípulos, que todos aqueles que foram chamados para fazerem discipulados, e aqui eu abro aspas, você, eu, todos nós estamos dentro desse projeto, fecho aspas, nós somos os verdadeiros discípulos de Jesus. Verdadeiros porque tivemos um encontro com Cristo. Eu coloquei a minha vida diante do altar de Deus e você também fez isso para que a gente entendesse e compreendesse que fomos chamados para uma missão. E Jesus disse que essa missão ela é revestida por sua autoridade. A palavra autoridade nesse texto do grego exousia é uma autoridade que foi revestida com a própria maneira tão particular e extraordinária que Deus usou para dizer que não existe poder fora daquele que é Jesus Cristo. É uma autoridade legítima. E essa autoridade, ela é conferida a você, a mim, a todos nós. Nós somos revestidos por essa autoridade. Lá no texto de Atos 1:8, Lucas, ao escrever o Atos dos Apóstolos, traz uma palavra parecida, mas com efeito dinâmico, o dinamis, essa autoridade. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E essa palavra exousia, ela pode estar diretamente ligada à maneira especial como Deus instituiu a igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, a autoridade legítima de Deus para que você seja revestido do próprio Jesus na sua vida, no seu coração, no seu ministério. E nós recebemos de Deus a graça de poder compreender que essa missão nos foi dada legitimamente por Deus. Ela é legitimada, ela é uma autoridade legítima. Deus instituiu a igreja ao nos dar esse Espírito Santo que nós abraçamos, que nós amamos e que nós vivemos na nossa vida cristã como aquele que está nos auxiliando sempre. Mas a referência do texto, quando Jesus nos dá autoridade, ele nos traz uma dimensão dessa autoridade para a finalidade da missão, a missão da igreja, levar o evangelho. E ele diz, ide portanto. O id está no imperativo. Enquanto você vai fazendo, você vai discipulando, você vai evangelizando, você vai anunciando, você vai demonstrando esse amor de Deus. A evangelização ela está intimamente ligada a essa missão que nos foi dada através de Jesus Cristo e a partir do momento que ele delega, ele diz, vá e faça discípulos. Emil Brunner é um teólogo suíço, ele diz assim, olha, deve ser para a igreja a evangelização, assim como o fogo serve para queimar. O fogo tem a sua função, a sua funcionalidade de queimar. A evangelização deve ser para a igreja uma necessidade constante. Assim como o fogo serve para queimar, a tua vida seja uma experiência viva dessa evangelização. Então você não deve perder tempo. Você deve ir como disse Jesus. Eu devo ir como pediu Jesus. Vão e façam discípulos. Enquanto você vai indo no caminho, você vai evangelizando, você vai falando do amor de Deus, você vai dizendo que Deus é extraordinário, que Deus salvou a você, que Deus salvou aqueles, que
que confiam, que acreditam, que nele esperam. Mas é interessante você pensar que nessa missão, o ir e fazer discípulos tem fundamentalmente uma dimensão onde nós devemos entender que ela está diretamente ligada àquilo que nós chamamos de salvação. Para esta palavra salvação no grego, é interessante que você entenda no contexto do original, porque a palavra soterologia, sóteros, a salvação, ela é a prioridade na evangelização. E quando a gente fala de salvação, nós estamos dizendo que você deve colocar como prioridade a mensagem da boa notícia, a mensagem do evangelho. Você deve ensinar as pessoas, enquanto você vai, que Deus é o nosso Salvador. Que Deus tem, em suma, em toda a sua forma de ser, um amor incondicional. Que Deus nos ama, que Deus nos quer para que a gente viva a plenitude dessa salvação, porque Ele nos presenteou com Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. E essa dimensão soterológica, ou seja, essa dimensão para a salvação, ela deve estar estabelecida no teu coração, no meu coração, como a oportunidade de levar adiante a alegria e a felicidade de celebrar que nós fomos salvos. E pela graça de Deus nós levaremos adiante a boa notícia dizendo que Deus também quer salvar aquele que está perdido, através da mensagem da cruz. Deus escolheu a cruz, Deus movimentou a cruz através da vida de Jesus Cristo para trazer a imagem de que Jesus Cristo verdadeiramente morreu pelos nossos pecados para que a gente tivesse vida plena, para que a gente vivesse plenamente essa salvação. Portanto, leve a sério a missão da igreja, leve a sério a evangelização, leve a boa notícia, fale das boas novas, fale do evangelho, diga a todo tempo para todas as pessoas que você conhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida, Ele é o nosso Salvador. E nessa missão nós temos outra dimensão. E essa dimensão ela está associada ao aprendizado. Todos os alunos eles devem passar pelo aprendizado, é a dimensão pedagógica. E de fazer discípulos, significa dizer que nós precisamos treinar, precisamos ser treinados, nós precisamos passar pelo crivo do ensinamento, do aprendizado, de todas as maneiras e formas para estarmos bem preparados. É aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Essa palavra ela deve ser a palavra fundamental na vida e na história para todas as pessoas que verão com seus olhos e contemplarão a boa notícia do Evangelho. Portanto, eu tenho a incumbência de falar da salvação, eu tenho a incumbência de levar o discipulado, eu tenho a incumbência de dizer para as pessoas que elas precisam ser discipuladas, que elas precisam aprender de Jesus. O discípulo deve sempre aprender com o seu mestre. Nessa dimensão pedagógica, você, eu, todos nós somos desafiados a levar o ensino da palavra, a mostrar que a palavra de Deus, por si próprio, é o maior ensino. Para nós cristãos de tradição reformada, a palavra de Deus ela é regra de fé e prática. Nós precisamos crer, ouvir e praticar, colocar em prática todos os ensinos. E isso é transmitido também pelo teu testemunho. Portanto, o teu testemunho é a maior pregação de vida que você pode oferecer ao mundo. É o livro aberto, assim como abrimos a Bíblia e aprendemos nela, a nossa vida vai estar aberta para as pessoas que nos verão como seguidor de Cristo, como discípulo e principalmente como aquele que tem a missão de dizer, de falar, de anunciar, de pregar e de proclamar a salvação. Portanto, queridos, leve a sério a tua vida de aprendizado. Aprenda cada dia mais com Deus. Coloque-se diante de Deus. Busque a presença do Senhor. Procure todos os dias estabelecer a
tua própria maneira de viver o Evangelho, propagando e principalmente levando na proclamação do testemunho de vida a palavra transformadora. Que as pessoas vejam em você, no teu testemunho, na tua vida, a semelhança do que viam em Jesus. Alguém que levou e que continua até hoje levando a salvação de Deus pelo maior exemplo. Numa cruz ele morreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Portanto, essa dimensão ela é importantíssima. Você deve aprender, você deve levar sempre a mensagem e ser um portador onde a tua vida seja sempre um ensino também para as pessoas que farão essa leitura. E a terceira dimensão e última é que a gente compreenda que há um propósito nesse processo do discipulado, de levar o Evangelho. Nós sabemos que a mensagem central é a salvação. Nós entendemos que, como portadores da salvação, nós somos discípulos. E se somos discípulos, temos uma dimensão pedagógica, a dimensão do ensino. Nós precisamos ensinar, precisamos levar adiante essa boa nova, essa notícia. E isso requer de nós disciplina de aprendizado. Mas a terceira dimensão está diretamente ligada ao propósito maior, que é o fim de todas as coisas. E é interessante, eu vou lembrar, e você sabe disso, que você e eu precisamos ser fiéis. Sejam fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós seremos presenteados. Deus vai nos abençoar no momento final. E Jesus traz essa dimensão, a gente pode chamar de dimensão escatológica, ou seja, o fim último de todas as coisas. Por isso ele disse, olha, vocês devem fazer discípulos, devem anunciar, devem criar uma identidade, abençoando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas ele lembra, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra século aqui no grego é telos, é o final, é a mesma palavra usada por Paulo quando ele diz que todo joelho se dobrará naquele dia. Toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todos nós, todos vamos dar conta no final de tudo. Por isso, nós precisamos mostrar as nossas mãos. Se Jesus hoje dissesse, meu amado filho, meu amado irmão, meu amigo, mostre-me a tua mão. O que você teria para mostrar a Jesus? Você já pensou nisso? Será se você teria Carlos? Carlos num bom sentido. Um bom trabalhador que coloca sempre a mão no arado, está sempre trabalhando, não deve olhar para trás. Certamente as suas mãos estão calejadas, porque ela mostra o serviço, mostra o trabalho. E ao longo da sua vida, as marcas nas suas mãos significa dizer que trabalhou muito. E se Jesus dissesse hoje, filho, mostra as tuas mãos, o que você teria para oferecer a Jesus? Nós sabemos que a guardão final, um prêmio, nós seremos recompensados. E a nossa maior esperança nesse discipulado, nesse aprendizado, em levar a salvação, é que eternamente nós viveremos para a glória de Deus. Até o telos, até a consumação do século, onde todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Então a missão da igreja, ela tem essa dimensão escatológica, essa dimensão do momento final, daquele momento que nós vamos nos encontrar com Jesus. Queridos, abrace a ideia de evangelizar, de falar de Jesus a todo tempo, de dar o seu testemunho, de aproveitar melhor o ensino da palavra de Deus, ir para as redes sociais, evangelizar alguém que precisa de uma palavra, de um pensamento, onde o pensamento seja cristão, onde haja uma palavra bíblica, onde as pessoas possam ver e sentir de perto que Deus é Senhor da vida. Use como ferramenta os talentos que Deus lhe deu. Se é a música, cante. Se é o dom da oratória, pregue. Se é do aconselhamento, leve esperança para as pessoas e nunca se esqueça. A tua vida sempre será um canal de bênção para a vida de todas as pessoas que não conhecem Jesus. E eu termino essa mensagem dizendo assim, você que tem Cristo no coração, preste bem atenção. Se você tem Jesus no teu coração, você é um missionário. Você concorda comigo? Você pode digitar sim. Agora preste atenção. Se você é um missionário porque você tem Cristo no teu coração, então olha em volta de você. Qualquer pessoa que não tiver Cristo no coração
ali é o teu campo missionário.